Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para abordar, conforme a gente falou nos vídeos anteriores, sobre a utilização das tecnologias no nosso dia a dia. Dar uma pincelada para vocês de como a gente utiliza essa tecnologia no dia a dia. Então eu abordei sobre as técnicas consagradas e junto dessas técnicas consagradas, então nós vamos ter todo esse aporte tecnológico nos auxiliando nesse processo. Então a primeira coisa dentro da minha rotina hoje que a gente faz, a gente utiliza a eletromiografia. A eletromiografia, então como a gente já viu, ela é um recurso altamente avaliativo e mais científico, onde ele vai fazer a captação do sinal mioelétrico do nosso músculo, do músculo nosso ou do nosso paciente, tá? Então, isso é muito importante para que a gente veja realmente como é que está o processo da fisiologia, da contração do nosso paciente. Se ele vai ter uma boa eficácia neuromuscular frente àquele exercício que a gente está propondo para ele, tá? Fazendo naquele momento. Então, por exemplo, a gente tem como rotina sempre fazer uma avaliação inicial, utilizando então esse sinal eletromiográfico. E a partir desse sinal eletromiográfico eu vou traçar metas e objetivos. Então também para mim fazer essa avaliação eu preciso ter metas e objetivos bem claros na minha cabeça, né? Então, por exemplo, se eu quero ver a amplitude que esse assoalho pélvico está chegando e quanto tempo ele está contraindo, quanto tempo ele está mantendo essa contração. Então eu consigo ver essa atividade através da eletromiografia. Eu consigo ver também através desse domínio que a gente vai chamar domínio de amplitude sobre o tempo, eu vou conseguir também ver se ele está tendo uma ativação imediata dessa contração ou se essa ativação está diminuída ou se ele está atrasado. E também vou ver se ele consegue voltar no momento do relaxamento ou no processo de repolarização, falando fisiologicamente da contração e do relaxamento muscular. Então esses dados eles vão ser super importantes para que a gente veja como está acontecendo o treinamento do meu paciente. A partir dessa questão também da eletromiografia, a gente ainda consegue observar no domínio da frequência como é que está o predomínio de fibras, da tipagem de fibras, que, por exemplo, através de uma reeducação manual ou de um treinamento puro, eu não consigo saber se eu dou um treinamento fásico ou um treinamento mais tônico, se realmente eu estou tendo uma eficiência neuromuscular, se eu estou ativando realmente as fibras adequadas. Então, através da eletromiografia, no domínio da frequência, eu consigo ver qual o predomínio de fibras que houve durante aquela contração. Torna-se esse recurso extremamente importante até para que eu faça uma prescrição de um treinamento adequado para o paciente, qual a frequência que eu vou utilizar nessa eletroestimulação para que eu possa ter o maior objetivo de recrutamento de fibras do assoalho pélvico funcionais do meu paciente. Bom, a eletromiografia ela também vai servir para que eu faça a prescrição de tratamento no biofeedback. Então o biofeedback ele vai ser também um recurso que ele pode ser pressórico ou eletromiográfico, onde eu vou poder também avaliar o meu paciente, né, ver o antes, o durante, o depois, e também vou gerar um processo de treinamento através do próprio biofeedback. Então, tendo o recurso da eletromiografia, a avaliação realizada, a prescrição adequada, eu posso então jogar agora no meu biofeedback que vai realizar realmente o treinamento. O que é importante quando a gente trabalha com biofeedback? Dar todo esse recurso, ensinar esse recurso para o paciente, mostrar. Eu posso usar, por exemplo, uma tela branca, mostrando para ele o que é uma contração, o que é um relaxamento adequado, né? Quando ele contrai, o que acontece com aquela curva, quando ele relaxa, né? Os níveis que ele tem que chegar de repouso. Por exemplo, se eu tiver um paciente com uma musculatura hiperativa, uma musculatura que não está forte, uma musculatura que precisa ser inicialmente realizado um processo de relaxamento. Então, neste caso, o biofeedback ele vai me auxiliar bastante fazendo protocolos onde eu busque o relaxamento, onde eu busque que essa musculatura chegue aos níveis de relaxamentos adequados para que eu possa então gerar um treinamento mais eficaz e efetivo para o meu paciente. Então ele vai me dar vários aportes, vários recursos para que eu possa utilizar. Então os modos de treinamento que a gente vai ter com ele, né? A gente vai ter o ganho de uma amplitude, a melhora de um tempo de sustentação, eu posso melhorar um processo de pré-contração desse paciente, que ele ative esse time proprioceptivo, essa funcionalidade de forma mais adequada. Eu posso trabalhar de forma treinos automáticos,
treinos aos esforços, e eu posso trabalhar também um treino de relaxamento com esse paciente e toda a parte de treinamento propriamente dito. Ele vai ter todo um processo importante no processo de percepção da musculatura do assoalho pélvico, então ele vai nos gerar bastante recursos que, se eu estiver trabalhando apenas com uma reeducação manual ou muitas vezes apenas com o treinamento, sem ter essa retroalimentação, esse feedback, tanto para mim como terapeuta, como para o paciente, talvez eu prolongue um pouco mais esse meu tratamento e otimize menos esse tratamento, e não vou ter dados fidedignos para poder confrontar, né, nas avaliações no antes e o depois desse meu paciente de forma qualitativa, mas também quantitativa, o que se torna muito importante no nosso dia a dia e nos laudos que nós vamos gerar em relação a isso. As indicações do biofeedback hoje, então, seriam para todas as disfunções do assoalho pélvico. Nós já temos vários artigos que validam ele bastante, tanto o pressórico quanto o eletromiográfico, na parte das disfunções coloproctológicas, incontinência fecal, constipação. Hoje é extremamente importante que a gente utilize a reabilitação através do biofeedback. Para as incontinências urinárias, principalmente incontinência urinária de esforço, também ele vem muito forte, principalmente para que a gente possa trabalhar tanto a parte de percepção e treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico. Para a dor pélvica crônica, para que os pacientes a gente possa utilizar primeiro ele para trabalhar com o processo de relaxamento dessa musculatura e depois o ganho, então, através do treinamento propriamente dito. Nós vamos ter também indicações para crianças. O eletromiográfico ele tem uma situação muito importante, que eu posso utilizar eletrodos de superfície, então isso vai ser muito bom para pacientes que não podem utilizar eletrodos intracavitários. Ele vai me permitir, como uma criança, fístulas, pós-cirúrgicos imediatos, né? Ou até gestantes, às vezes, que não podem fazer a utilização desses eletrodos intracavitários. O eletromiográfico ele vai me trazer também essa possibilidade de utilizar o eletrodo externo e fazendo as mesmas avaliações, os mesmos treinamentos funcionais, utilizando a game terapia, a realidade virtual. Então, treinando realmente de forma eficaz e eficiente o nosso paciente. Então, pessoal, convido vocês a se aprofundar mais junto comigo nessas tecnologias que hoje são super importantes. É o meu dia a dia de trabalho, né? E acredito que de outros fisioterapeutas também consagrados na área que hoje já trabalham com essas tecnologias. Convido vocês a participar dos nossos vídeos, para que a gente possa realmente difundir melhor, falar a mesma linguagem, tratar os nossos pacientes da mesma forma, certo? Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!